Olá a todos e bem-vindos a mais um Bookcast. Eu sou o Júlio e hoje a gente vai fazer um mergulho profundo num livro que eu acho que vocês vão gostar. Oi, pessoal. Eu sou a Vanessa e estou pronta para desvendar as histórias e teorias fascinantes que a gente vai encontrar. O livro de hoje é Reinos Ocultos, Civilizações Perdidas e Seres de Outros Mundos, do Jerome Clark. Nossa, só pelo título já dá para ver que a gente vai se aventurar por vários mistérios. Verdade. O livro aborda continentes perdidos, fadas, dragões voadores, discos voadores, contatos com extraterrestres, é muita coisa. Uau, é muita coisa mesmo. Por onde você acha que a gente devia começar, Júlio? Eu acho que a gente pode começar nossa jornada explorando Lemúria. Lemúria. É, Aquele continente mítico que teria existido no Oceano Pacífico. isso mesmo. Bom, O Clark destaca a relação de Lemúria com o Monte Shasta, na Califórnia, e a crença de que ele serviria como um refúgio para a civilização de lemurianos. que legal. Uma civilização que sobreviveu ao suposto afundamento do continente. Lembrei daquele livro Do I Learn Two Planets, do Frederick Spencer Oliver. Ele fala sobre isso, né? Sim, o Oliver ajudou a popularizar a ideia de que os lemurianos estariam vivendo dentro do Monte Shasta. E o mais intrigante é que ele acreditava que os próprios lemurianos se opunham ao livro dele. Imagina, uma civilização oculta, tentando impedir que seus segredos fossem revelados. Seria uma reviravolta e tanto. Mas falando em segredos e mistérios, o que você acha de falarmos sobre as fadas? As fadas, aquelas figuras fofinhas de contos infantis. Sim, mas o Clark apresenta uma perspectiva um pouco diferente. Ele explora a ideia de que elas não são apenas figuras fofinhas, mas seres poderosos e às vezes até hostis. Entendi. Lembrei que o Clark cita as experiências de Edward Cayce, que descrevia seus encontros com fadas na infância como algo bem diferente das histórias que a gente costuma ouvir. Verdade. Para Case, as fadas se aproximavam mais das figuras do folclore tradicional, como a natureza ambígua e até perigosa. É como se existisse um reino das fadas, um lugar mágico que se conecta com o nosso mundo em momentos específicos. Exatamente. E o Clark também fala sobre a variedade de formas e tamanhos que as fadas podem ter, desde pequeninas criaturas até seres gigantescos, e como elas parecem ter se adaptado aos tempos modernos. Ele até menciona relatos de fadas dirigindo carrinhos minúsculos, que doideira, né? Mas e se a gente mudasse um pouco o foco? Tipo, explorar criaturas mais assustadoras. Tipo as serpentes celestiais que o Clark descreve. Ela... Aquelas criaturas voadoras com corpo de serpente. Isso. O Clark apresenta vários relatos de avistamentos dessas criaturas no século XIX, principalmente em jornais da época. Naquela época não existiam fotos ou vídeos, né? Não, mas as descrições são bem detalhadas e assustadoras. Um caso que me marcou foi o da serpente vista sobre uma fábrica na Pensilvânia. Vários trabalhadores relataram ter visto a criatura voando a grande altitude. Imagina o pânico. Nossa, deve ter sido apavorante. Teve mais algum relato marcante. Teve um caso na Carolina do Sul, onde 3 irmãs avistaram uma serpente enorme, com cerca de 5 metros de comprimento, sibilando enquanto voava acima das árvores, de arrepiar. Nossa, que medo. Mas o que me intriga é que esses avistamentos diminuíram bastante no século XX. O que será que aconteceu com essas criaturas? É um mistério, né? Mas, já que estamos falando de mistérios no céu, o que acha de a gente voar para o próximo tema? A Era dos Dirigíveis Misteriosos. Boa. O Clark os transporta para o final do século XIX e início do XX, uma época em que os céus eram um palco de aparições de estranhos dirigíveis muito antes da febre dos OVNIs. É verdade. E esses dirigíveis não eram considerados protovindo porque a sua natureza ainda é um enigma. Eram objetos voadores não identificados de verdade. O Clark escreve casos intrigantes, com avistamentos em diversos países, né? Sim, muito. Lembro de um relato que achei particularmente intrigante de um homem em Ottawa, no Canadá, que avistou um objeto escuro em forma de charuto no céu. Ele até usou binóculos para observar melhor e descreveu o objeto com detalhes. Tem também aquele caso peculiar em Beaumont, no Texas, onde um homem afirmou ter encontrado um dirigível e seu piloto. Ele descreveu o piloto e a aeronave com riqueza de detalhes, deixando todo mundo da época perplexo. E teve também o caso do dirigível do Professor King. Houve vários avistamentos, mas depois descobriram que a aeronave tinha caído em outro lugar. Como é que as pessoas viram o dirigível voando depois de já ter caído? Que estranho. Parece que a história do dirigível do Professor King era cheia de reviravoltas. Mas o mais intrigante é que, apesar de todos esses relatos, ninguém conseguiu explicar o que eram esses dirigíveis misteriosos. Pois é. Quem ou o que estava pilotando essas aeronaves? De onde elas vinham? São mistérios que talvez nunca sejam desvendados. Acho que é hora de a gente aterrissar em um tema um pouco mais extraterrestre. O que você acha de discutirmos os contatos com seres de outros planetas? Vamos lá. O Clark explora a evolução das crenças sobre vida extraterrestre, principalmente no contexto de experiências de contato.
Ele apresenta a teoria de Zecharia Sitchin, que afirma que os Anunnaki, seres extraterrestres vindos de um planeta chamado Nibiru, teriam criado a humanidade. Biro, aquele planeta que volta e meia aparece em teorias apocalípticas. Mas o que o Clark pensa sobre essa teoria? Ele concorda com a ideia de que a humanidade foi criada por alienígenas. Essa é uma boa pergunta. O Clark apresenta a teoria de Sitchin, mas não necessariamente a endossa. Ele também explora outras perspectivas, como a ideia de ultraterrestres proposta por John Keel. Ultraterrestres, quem seriam esses? Nunca tinha ouvido falar. Segundo Keel, os ultraterrestres seriam seres de outra dimensão que se disfarçam de extraterrestres para nos manipular. Eles se alimentariam da nossa energia psíquica, das nossas emoções e medos, criando caos e confusão para nos controlar. Nossa, que teoria assustadora. Mas como seres de outra dimensão conseguiriam interagir com a gente? Keel acreditava que os ultraterrestres se conectam com a nossa mente, implantando ideias, imagens e sensações. Ele também acreditava que eles poderiam manipular a realidade física, criando fenômenos inexplicáveis para nos confundir. Nossa, essa teoria é muito complexa e sinistra. Fica difícil saber o que é real e o que é manipulação nesse contexto. Mas, mudando um pouco o foco, o que você acha de falarmos sobre a busca por vida em Marte? Marte. É uma boa. O Clark dedica um bom espaço do livro a esse tema, explorando como a nossa fascinação pelo planeta vermelho moldou as nossas ideias sobre vida extraterrestre. Crucial com as observações de canais em Marte, feitas pelo astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli no final do século XIX. Lembro que essas observações geraram um debate enorme na época. Pois é. Alguns cientistas acreditavam que os canais eram formações naturais, enquanto outros defendiam que eram construções artificiais, criadas por uma civilização marciana inteligente. E o astrônomo americano Percival Lowell era um grande defensor dessa última hipótese, né? Sim, ele dedicou anos da sua vida a estudar Marte e defender a teoria dos canais artificiais. Ele chegou a publicar livros e mapas detalhados desses canais, imaginando Marte como um planeta habitado por uma civilização avançada. É incrível como a nossa imaginação consegue criar cenários tão detalhados a partir de observações limitadas. Mas, infelizmente, a teoria dos canais artificiais foi descartada no século XX, né? Infelizmente, sim. Com o avanço da exploração espacial, as sondas enviadas a Marte revelaram que os canais eram apenas ilusões de ótica, causadas pelas condições atmosféricas e pelas limitações dos telescópios da época. É uma pena. Adeus, civilização marciana. Mas, mesmo com essa decepção, a busca por vida em Marte continuou, né? Sim, a ciência não desistiu de encontrar vestígios de vida, mesmo que microbiana, no planeta vermelho. E a exploração de Marte continua a todo vapor, com novas missões sendo planejadas para desvendar os segredos do nosso vizinho planetário. E quem sabe um dia a gente encontre provas de que Marte já abrigou vida, ou quem sabe ainda abriga. Mas saindo um pouco de Marte, o que você acha de explorar outro planeta que já foi alvo de muitas especulações sobre vida extraterrestre? Qual você tem em mente? Vênus. O planeta que já foi visto como um paraíso tropical, mas que a ciência revelou ser um verdadeiro inferno. Ah, Vênus. Um caso curioso? No início do século XX, quando ainda se sabia pouco sobre o planeta, muitos imaginavam como uma versão mais quente e úmida da Terra. Com florestas exuberantes e talvez até oceanos. Exatamente. E essa visão romântica de Vênus inspirou muitas histórias de ficção científica e relatos de contatos com venusianos. Lembro que George Adamski, um dos contatados mais famosos, dizia ter se encontrado com um venusiano chamado Orton, que teria lhe transmitido mensagens de paz e sabedoria. Sim, e o Adamski não estava sozinho. Outros contatados, como George Van Tassel e Howard Mander, também alegavam ter visitado Vênus e se comunicado com seus habitantes. Eles escreviam os venusianos como seres semelhantes aos humanos, mas mais avançados tecnologicamente e espiritualmente. Fascinante. Mas é incrível como a nossa visão sobre outros planetas muda com o tempo, né? O que antes era visto como paraíso, a ciência revelou ser um ambiente extremamente hostil. É verdade. As sondas espaciais enviadas a Vênus revelaram que o planeta tem uma atmosfera densa e tóxica, composta principalmente de dióxido de carbono e uma temperatura superficial altíssima, capaz de derreter chumbo. Vênus é um exemplo de como a realidade pode ser bem diferente da ficção. Mas mesmo com essa revelação, os relatos de contatos com venusianos continuam a intrigar e a levantar questões sobre a natureza da realidade e a possibilidade de existirem outras formas de vida no universo. Verdade. E o Clark, em seu livro, nos convida a explorar essas questões, sem oferecer respostas definitivas, mas nos instigando a manter a mente aberta para o desconhecido. Acho que por hoje já exploramos bastante esses reinos ocultos. Mas ainda temos muito que desvendar na próxima parte da nossa análise do livro Reinos Ocultos, Civilizações Perdidas e Seres de Outros Mundos. Exatamente.
Na parte 2, vamos mergulhar em outros planetas do Sistema Solar e em relatos de contatos com seres ainda mais misteriosos. Fiquem ligados para mais mistérios e descobertas. E aí, pessoal, prontos para voltar para os reinos ocultos? No último episódio, a gente viajou por Lemúria, encontrou fadas e até investigou uns dirigíveis misteriosos. É verdade, a gente viu cada coisa. E hoje a gente vai mergulhar mais fundo no contato com extraterrestres. O Jerome Clark, no livro, apresenta várias teorias e relatos sobre isso. Sim, e por falar em teorias, vamos retomar aquela da Zachary Sitchin. Lembram dos Anunnaki? Sim, aqueles seres extraterrestres que teriam vindo de Nibiru e criado a humanidade. O Sitchin, em As Crônicas da Terra, fala que Nibiru seria o 12º planeta do nosso sistema solar. Com uma órbita elíptica e um período orbital de 3.600 anos? E que a cada passagem de Nibiru perto da Terra, os Anunnaki visitariam a gente, influenciando a história da humanidade. É uma teoria bem ousada, né? Mas em que o Sitchin se baseia para defender essa ideia? Pelo que entendi, ele interpreta textos antigos da Mesopotâmia, tipo o Enuma Elish, que conta a criação do mundo. O Sitchin diz que esses textos descrevem a chegada dos Anunnaki na Terra. Ou seja, ele usa a mitologia e a arqueologia para construir a teoria dele. Mas essa interpretação dos textos antigos é aceita pela comunidade científica. É aí que a coisa complica. A teoria do Sitchin é bem controversa. Muitos historiadores e arqueólogos criticam ele, dizendo que ele distorce os textos para que se encaixem na teoria. É uma teoria que divide opiniões. Totalmente. De um lado, temos essa narrativa épica de deuses astronautas. De outro, a crítica acadêmica questionando a interpretação do Sitchin. Um debate bem interessante. Independente da variedade da teoria, a ideia de que extraterrestres visitaram a Terra no passado é um tema recorrente. Com certeza. E o Clark não se limita à teoria de Sitchin. Ele também explora outras ideias sobre contatos extraterrestres. Lembra dos ultraterrestres do John Keel. Ah, sim. A gente até falou sobre isso no último episódio, mas explica de novo o que o Keel propunha. O Keel acreditava que os ultraterrestres seriam seres de outra dimensão, que se manifestam no nosso mundo de formas diferentes. E o mais intrigante é que eles se disfarçariam de extraterrestres. Mas por quê? Segundo Keel, os ultraterrestres se alimentam da nossa energia psíquica. Tipo, das nossas emoções. Isso, dos nossos medos e crenças também. Eles usariam os contatos extraterrestres para criar caos, gerando uma sopa energética para se alimentar. Então a gente seria tipo uma bateria gigante para eles. É mais ou menos isso. Mas se eles são de outra dimensão, como eles conseguiriam nos influenciar? O que eu dizia é que eles se conectam com a mente da gente, influenciando nossos pensamentos e emoções. Ele também acreditava que eles podiam manipular a realidade física, criando fenômenos inexplicáveis pra gente. Que loucura. Mas, mudando de assunto, que tal a gente falar sobre a busca por vida em Marte? Marte, boa. Ele sempre fascinou a gente, né? A possibilidade de encontrar a vida em Marte é um sonho da ciência. Verdade. E essa busca teve um momento importante com as observações dos canais em Marte, lá no final do século XIX. Feitas pelo astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli. Isso. Lembro que ele viu linhas escuras na superfície de Marte e chamou de canais, o que gerou um debate enorme entre os cientistas. Uns achavam que eram formações naturais, outros diziam que eram construções artificiais de uma civilização marciana, e o Percival Lowell defendia essa última ideia. O Lowell era fascinado pela ideia de uma civilização marciana. Ele até publicou livros e mapas dos canais, imaginando Marte como um planeta com uma civilização lutando para sobreviver. Que legal. Mas a teoria dos canais artificiais foi descartada no século XX, né? Com o avanço da exploração espacial, as sondas que foram para Marte mostraram que os canais eram ilusões de ótica. Uma pena. Mas a busca por vida em Marte continuou, né? Sim. A ciência não desistiu de encontrar algum vestígio de vida lá. Quem sabe a gente descobre que Marte já teve vida ou até ainda tem. Seria incrível. Mudando um pouco de ares, vamos falar de Vênus. Aquele planeta que a gente achava que era um paraíso tropical. Vênus? Aquilo que a ciência descobriu que é um inferno. É esse mesmo. No começo do século XX, a gente imaginava a Vênus como uma versão mais quente e úmida da Terra. Com florestas e tudo mais. Isso. E essa visão romântica inspirou várias histórias e relatos de contatos com venusianos. Tipo George Adamski. Ele dizia ter encontrado um venusiano chamado Orton. Sim, o Adamski não estava sozinho. Outros contatados também diziam ter visitado Vênus e conversado com seus habitantes. É interessante como a nossa visão sobre Vênus mudou, né? Totalmente. As sondas espaciais mostraram que Vênus tem uma atmosfera tóxica e uma temperatura altíssima. Vênus é um exemplo de como a realidade pode ser bem diferente da ficção. Mas os relatos de contatos com venusianos ainda intrigam, né? É verdade. Eles nos fazem pensar sobre a possibilidade de ver outras formas de vida no universo. E o Clark, no livro, nos convida a explorar essas questões sem dar respostas prontas. Ele nos incentiva a ter a mente aberta. Legal. Mas o Clark também fala sobre contatos com seres de outros planetas do nosso sistema solar, né? Sim,
Planetas como Saturno, Urano e Netuno. Mas a ciência considera esses planetas gigantes, gasosos, inabitáveis. Mas alguns contatados dizem ter se comunicado com seres desses planetas. E como eles descreviam esses seres? As descrições variam, mas geralmente eles eram descritos como seres evoluídos, sábios e pacíficos, preocupados com a humanidade. Parece que os extraterrestres, nas histórias dos contatados, são sempre seres iluminados. Parece que sim. Mas o interessante é observar como essa busca por contato reflete os nossos desejos e preocupações. Sem dúvida. E essa busca pelo contato com o outro, seja ele extraterrestre ou não, nos faz questionar quem somos e o nosso lugar no universo. Exatamente. E o livro do Clarke nos leva a refletir sobre tudo isso, mostrando as diferentes crenças e teorias que a gente criou para tentar entender o mistério da existência. Mas acho que a gente já explorou bastante por hoje. Verdade. Mas ainda tem mais. Na próxima parte, a gente vai ver relatos ainda mais misteriosos e intrigantes. Fiquem ligados. E aí, pessoal? De volta para a última parte da nossa imersão em Reinos Ocultos. Preparados para mais mistérios? Com certeza. Já vimos tanta coisa, lemúria, fadas, até discos voadores. O que mais o João Clarke tem pra gente? Nessa parte final, a gente vai se aventurar por outros planetas do Sistema Solar. Vamos conhecer uns relatos de contatos com seres bem enigmáticos. Que legal. Tô curioso. Mas, antes de a gente ir para esses novos mistérios, queria voltar naquela teoria dos ultraterrestres do John Keel. Ela deu umas dúvidas. A ideia de que eles se disfarçam de extraterrestres para nos manipular é complexa mesmo. Mas o que te deixa com dúvidas? É que no último episódio, você disse que os ultraterrestres, segundo Keel, se alimentam da nossa energia psíquica, das nossas emoções, medos. Mas como isso funciona? E por que eles criariam caos para se nutrir da gente? Boa pergunta. O que eu acreditava que esses seres se conectam com a nossa mente, influenciando nossos pensamentos, emoções. Eles se aproveitariam dos nossos medos, manipulando a realidade para nos manter confusos e dependentes. É como se a gente estivesse preso numa teia de ilusões sem saber o que é real. Nossa, que coisa. Seria como se a gente não tivesse controle sobre a nossa própria realidade. Mas, se eles são de outra dimensão, como eles conseguiriam interagir com a gente aqui no mundo físico? Essa é uma parte complicada da teoria. O Keel dizia que os ultraterrestres conseguem manipular as leis da física, criando fenômenos que a gente não consegue explicar, tipo objetos aparecendo e sumindo, luzes estranhas, sons bizarros, tudo para nos confundir e controlar. Não, hein? Fica difícil saber o que é real. Mas, mudando de assunto, vamos explorar aqueles contatos com seres de outros planetas do Sistema Solar. Você falou sobre Saturno, Urano, Netuno. Sim, apesar da ciência dizer que esses planetas são gigantes, gasosos, inabitáveis, alguns contatados dizem ter se comunicado com seres de lá. É claro que a ciência não leva essas histórias muito a sério, mas o Clarke apresenta elas no livro como parte desse panorama de crenças. E como seriam esses seres? Parecidos com a gente. As descrições são diferentes, mas geralmente os contatados descrevem eles como seres evoluídos, sábios, pacíficos. Eles se preocupam com a gente e transmitem mensagens de paz, amor, espiritualidade, união. Parece que os ETs nas histórias sempre querem o nosso bem. Mas o que me intriga é a gente continuar acreditando nessas coisas, mesmo com a ciência mostrando que a vida nesses planetas é improvável. É curioso, né? Acho que no fundo a gente quer acreditar que não estamos sozinhos no universo. Essas histórias, mesmo que imaginárias, nos conectam com essa possibilidade, com a vastidão do cosmos. Verdade. E acho que essa é a grande lição do livro do Clarke. A gente precisa ter a mente aberta para o desconhecido, não precisa acreditar em tudo, mas também não precisa descartar tudo. O importante é continuar buscando conhecimento. É isso aí. Reinos Ocultos nos leva numa viagem pela imaginação, explorando como a gente tenta entender o que não tem explicação. E no fim, talvez a grande descoberta seja a nossa capacidade de sonhar, imaginar, buscar o desconhecido, se maravilhar com o universo. E com essa mensagem inspiradora, chegamos ao fim da nossa imersão no livro do Jerome Clarke. Espero que vocês tenham gostado da viagem. Valeu, pessoal! Fiquem curiosos, continuem questionando e abertos às infinitas possibilidades do universo. Até a próxima!